Graças e paz, queridos, estamos aqui mais uma terça-feira para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que você possa estar reunindo aí a sua família, a sua casa, nessa primeira célula que nós temos, que é a nossa casa, nossa família. Que possamos adorar o Senhor nesta hora. E eu convido você já a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento, separando esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, eu quero te agradecer pela tua presença. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos guia, Senhor, nos conduz. Vem com o teu poder, com a tua graça, com o teu refrigério, com o teu poder, Pai, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama-se, Senhor, sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nossas vidas. Visita cada lar, visita cada coração, visita cada alma. Derrama o teu sangue, Senhor, que nos lava, que nos purifica. Senhor, e como eu gosto de enfatizar, vem receber, vem estar conosco, Senhor, para também receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Abre os seus lábios comigo. Em meio às lutas eu permanecerei, até se um exército se levantar, eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Mesmo em dias de escuridão, não temerei, pois sei que vencerei. A esperança sempre irá surgir. Deus é maior, a quem eu temerei. Em ti eu confiarei, na força do teu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Em ti eu confiarei, na força do teu amor. Não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Com Deus nunca temerei, pois Ele é forte, tudo pode. Nome sobre todo nome, Jesus é maior do que tudo. Com Deus nunca temerei, pois Ele é forte, tudo pode. Nome sobre todo nome, Jesus é maior do que tudo. Em ti eu confiarei, na força do teu amor, na força do teu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Aleluia, aleluia, amém. Deus possa estar nos abençoando através desse louvor, dessa canção. Que você prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor que será ministrada nesta hora, em nome de Jesus. Mais uma vez, graça e paz, queridos irmãos, a todos que nesse momento estão acompanhando, assistindo esse vídeo. Quero louvar a Deus também pela vida de cada um
que tem acompanhado, tem sido alimentado aí às terças-feiras, através da palavra que tem sido ministrada aí através dessas tecnologias, né? Enfatizando que já voltamos na quinta-feira, também muitos acompanharam aí por um bom tempo as quintas-feiras e continuam aí acompanhando nas terças. Eu creio que em breve, né, estaremos novamente nos reunindo aí nos lares em nome de Jesus, amém? Eu gostaria, querido, que você já abrisse a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 4, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 4, que diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora em nome de Jesus, que essa palavra possa ser ministrada em nossas vidas e frutificar para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença, Senhor, junto com os teus filhos que estão, Senhor, me acompanhando através, Senhor, do vídeo, Senhor, através do YouTube, ou muitas vezes no seu celular, computador, televisão, mas que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, com a tua palavra, porque a tua palavra é vida. Senhor, só existe, Senhor Jesus, um livro, Senhor, nessa terra, Pai, que é capaz de promover vida, que é capaz de promover mudança, que é capaz, Senhor Jesus, de mudar circunstâncias, Senhor, a partir da fé, a partir de praticar os princípios que neles estão escritos, e é a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, nos edificar nesta hora, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para estar compartilhando com a igreja, o tema é vencendo ou lidando com as desilusões, frustrações e dificuldades da vida e vivendo a plenitude da alegria, do gozo que vem do alto, amém? Em primeiro lugar, esse texto, querido, nos aponta a colocar a nossa mente, colocar o nosso pensamento. E isso fala de colocar as nossas expectativas, de colocar os nossos anseios no céu, não nas coisas dessa terra. Ultimamente nós temos visto que o materialismo, as coisas do mundo, elas têm crescido muito e têm avançado muito, novas tecnologias. Hoje já não é mais um celular por ano, praticamente um celular a cada mês. Então as coisas materiais hoje assim enchem os nossos olhos. Claro que isso sempre teve presente, né, no coração do homem, esse anseio pelas coisas materiais, tão tal que muitas guerras se travaram, se levantaram por conta disso, de pessoas quererem dominar outros povos, querer dominar melhores territórios, enfim, querer estabelecer seus reinos, né? Mas hoje, de uma forma, como é que eu posso falar, voltada para essa área das tecnologias, a gente vê que é uma demanda material, são carros novos, são equipamentos novos, é coisa para casa, muita diversidade, muita variedade de tecnologias que avançam assim de forma muito grande. O mercado do entretenimento, mercado de jogos, mercado de filmes, né? Enfim, tanta coisa que muitas das vezes acabam tirando, querido, a essência da palavra de Deus em nós e a nossa essência, a qual nós temos que zelar, que nós temos que buscar, né? Então, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu creio, querido, que assim como no Éden, Deus soprou o fôlego de vida em Adão, nós também, ao nascermos, Deus sopra em nós a vida, para que a gente venha a existir. Então nós sabemos que nós temos uma parte de Deus em nós, que a nossa origem não é simplesmente e puramente nessa terra. E todas essas coisas,
muitas das vezes atrai, enche os nossos olhos, muitas das vezes traz ilusões, né? E aí muitas pessoas hoje vivem frustradas porque começam a olhar para as coisas materiais, começam a ver, para olhar também para a sua condição, e muitas das vezes se sentem frustradas por não conseguir comprar o melhor carro do ano, por não conseguir comprar o melhor celular do ano, as melhores roupas, os melhores calçados, não consegue ter os melhores empregos. Claro que Deus, Ele quer o melhor para nós, mas o nosso coração não pode estar pautado nessas coisas. Primeiro porque precisamos entender que, na verdade, nós já sabemos, mas muitas vezes, querido, nós vivemos, sabe, nessa vida presente, achando que tudo que a gente pode esperar é somente nessa vida. Muitas das vezes nós somos, de certa forma, engolidos por causa dessa, vamos falar assim, desse crescente de tecnologias e novas coisas e novos produtos, e muitas das vezes nós esquecemos dessa essência, de que a nossa vida nessa terra é apenas uma passagem, e trazendo para nós esse entendimento dessa vida como uma passagem, de que a nossa esperança não está apenas aqui. O próprio apóstolo Paulo fala que se fosse esperar por algo apenas nessa vida, que homens infelizes nós seríamos. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos traz uma esperança de algo maior, de algo que transcende essa terra, de algo que transcende essa vida, que nos traz o entendimento do céu, da presença de Deus. Não o céu apenas um espaço físico, mas um lugar onde nós teremos uma abundância de graça, de amor, de tranquilidade, de paz, que não dá para se comparar nessa terra, de estar com Deus, a presença de Deus que preenche todas as coisas. E uma das coisas que Israel se perdeu foi isso. Israel, ele se perdeu também do seu propósito, porque quando os profetas mencionavam e falavam sobre o Messias, eles esperavam, tinham uma expectativa de um Messias terreno, de um Messias para esse tempo, um Messias para essa era, um Messias que viesse implantar um reino, um governo que viesse a destituir ali então o Império Romano, e fosse trazer Israel novamente com glória, com poder, aos moldes de Davi. E Jesus, quando ele vem de modo totalmente contrário a esse tipo de pensamento que existia ali no coração dos líderes de Israel, que passava para toda a população, né? Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 36, ele deixa bem claro: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é dessa terra. Então nós temos que ter cuidado também, que para nos dias de hoje nós não nos depararmos a colocar nossas expectativas só no tempo presente, só nessa terra, nas coisas, no casamento, no recurso financeiro, nas posses, na minha faculdade, porque tudo isso vai passar. A gente sabe que no túmulo, né, muitos doutores, diplomados, deixaram o conhecimento para trás, não levaram nem sequer o conhecimento que eles adquiriram, o seu diploma, não levaram, está lá, quer dizer, ficou para trás. Então, não que nós não possamos ter essas coisas, mas temos que ter o cuidado para não aplicar o nosso coração, as nossas expectativas nas coisas terrenas, não aplicar o nosso coração e as nossas expectativas nas coisas desse mundo, porque o próprio Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Ora, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos que entender que nós temos acesso a um reino que é incomparavelmente superior a tudo aquilo que nós vivemos nessa vida, e que nós não podemos deixar de gerar expectativa no nosso coração pela eternidade, não podemos deixar de gerar expectativa no nosso coração pela presença de Deus, pela Nova Jerusalém, que muitas das vezes, queridos,
ouvimos pouco falar sobre o céu, sobre a Nova Jerusalém. Muitas vezes o nosso coração já não arde mais quando falamos da eternidade, quando falamos do céu, quando falamos de estar com Deus. O nosso coração não arde mais. E Jesus, ele sempre deixa claro isso. A promessa em João: eu irei para o Pai, mas voltarei e virei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, que possa vir esse anseio novamente no nosso coração, da eternidade, de estar com Deus, de estar com o Pai, de estar com Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, se você está me acompanhando aí e puder abrir a sua Bíblia, eu quero ler esse texto. Mateus capítulo 6, o versículo 19 ao 21, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se a nossa expectativa está só para esse tempo presente, está só para esse momento presente, o nosso coração, os nossos tesouros estão nessa terra, nós iremos, querido, ficar frustrados. E hoje, querido, nós vemos um alto índice de pessoas frustradas, de pessoas decepcionadas, não só com as questões materiais, de não poder ter certas coisas, ou recursos financeiros, ou enfim, os aparelhos da moda, o carro, ou, enfim, as coisas de casa, né? Hoje, cada dia que passa novas tecnologias em eletrodomésticos, em coisas para casa, em coisas, enfim, para trabalho. E nossos olhos se enchem disso, porque às vezes a gente pensa que a satisfação está nisso, e muitas pessoas se contentam nisso, apenas nas coisas dessa terra, né? Não tiro a questão humana que nós temos de que é gostoso, que é prazeroso a gente possuir algo novo, um celular novo, um equipamento novo, mas quanto tempo dura essa alegria? Quanto tempo dura essa satisfação? 2, 3 dias, uma semana no máximo, porque na outra semana já tem algo novo, já tem uma coisa melhor, já tem algo que já está além, né? Muitas pessoas têm se frustrado. Eu não tenho os números ao certo, mas há um grande índice de frustração entre jovens na Europa. Jovens que chegam ao ponto de até tirar as suas próprias vidas. Um índice enorme de suicídio, né? Na Europa, a segunda maior causa de morte entre jovens é o suicídio, porque pessoas se sentem frustradas, decepcionadas, como eu falei, não só apenas com as coisas materiais, mas porque aplicam como é que eu posso falar? Aplicam a felicidade da sua vida naquilo que o outro pode trazer. Eu estou namorando, eu estou feliz, eu estou maravilhado, estou 100%. Aí termina o relacionamento, a pessoa perde o sentido da vida, a pessoa não sabe mais o que fazer, a pessoa não sabe mais para onde vai. Às vezes a pessoa está muito bem estruturada no seu emprego, está bem estruturada ali no seu trabalho, e às vezes é mandada embora, e aí a pessoa se perde totalmente. Muitas pessoas colocam a expectativa no casamento, ou na família, ou no pai, ou num amigo, ou numa amizade, ou numa sociedade, e muitas vezes dá errado, e aí as pessoas também acabam se frustrando, entrando em depressão. Por quê? Porque colocaram as suas expectativas no lugar errado, porque colocaram as suas esperanças no lugar errado. A palavra fala: maldito o homem que confia no homem. O confiar aqui não é no sentido de eu tenho um amigo e eu vou confiar nele de, sei lá, emprestar um dinheiro e ele devolver, ou então eu vou confiar nele de que eu pedi alguma coisa para ele fazer e ele vai me atender. O confiar é de você colocar todas as suas energias e expectativas ali, naquela circunstância, naquela situação. E aí é onde vem o quê? É onde vem as frustrações. E aí começamos a olhar também para as circunstâncias que muitas vezes estão contrárias, estão adversas, e parece que tudo está dando errado, parece que nada dá certo, e aí começamos também a nos decepcionar, a nos frustrar, a nos desiludir, olhamos demais para a dificuldade. Mas, querido, a palavra nos ensina que precisamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Precisamos
compreender que Deus é quem cuida das nossas vidas. Precisamos colocar a nossa fé, precisamos colocar a nossa dependência, precisamos colocar a nossa vida, precisamos colocar as nossas expectativas, não nas coisas que vão passar, que são passageiras, né? E a vida é assim, é só para frente, não volta mais. Às vezes eu fico pensando, meditando, que já tenho 35 anos de idade, né? E às vezes minha mente volta quando eu tinha 16, 14, 18, e como passou rápido. E muitas vezes a gente fala, completou mais um ano de vida. Meu irmão, não é completou mais um ano de vida, passou mais um ano de vida, perdeu mais um ano de vida, porque é a sequência da vida. Então, uma hora nós iremos passar dessa vida. E aí, onde que está a nossa felicidade? Nas coisas que vão passar? Por isso que precisamos, querido, entender as verdades da palavra, precisamos entender os princípios da palavra, que há uma alegria que transcende, há uma paz que transcende todo entendimento. E quando nós vivemos pela fé, nós conseguimos ser dependentes de Deus, conseguimos ver os milagres de Deus e conseguimos usufruir do melhor dessa terra. Quando nós colocamos as coisas em cada lugar, na ordem certa. Não significa dizer que, então quer dizer, para eu não viver uma pessoa frustrada, para eu não ser uma pessoa desiludida, não ver frustrações, ou para eu saber lidar melhor com as frustrações, eu tenho que sempre aceitar a minha condição de, de miserável, que eu não posso conseguir. Não é isso. É colocar o foco em Cristo Jesus. Zaqueu, ele não precisou se tornar um pobre, coitado, miserável, para andar com Jesus. Ele simplesmente corrigiu a motivação do seu coração. Ele corrigiu onde que ele iria colocar suas esperanças e as suas expectativas, que antes era totalmente nas suas riquezas, nos seus negócios errados, nas suas maracutaias, e ele tira com Cristo. Ao Cristo entrar na casa de Zaqueu, ele entende que a vida estava ali. E se a gente for olhar humanamente falando, o que Jesus tinha para oferecer humanamente falando? A Bíblia fala que quando alguns discípulos chegaram para andar com Jesus e quiseram estar com Jesus, Jesus falou: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que tipo de bem material, que tipo de bem físico Jesus tinha para oferecer para um homem que tinha muito dinheiro? Mas ele entendeu que ali estava o Filho de Deus. Ele entendeu que ali estava a vida eterna. Ali ele entendeu que estava a salvação para a alma dele. E aí ele simplesmente colocou o seu coração, a motivação, ele tirou das riquezas, das coisas passageiras, das coisas temporárias, e colocou e aplicou onde haveria vida. Claro que ele teve que se despojar, né, de muitas riquezas, mas mesmo assim ele conseguiu ser um homem ainda próspero, conseguiu ser um homem próspero. E aí, quando nós começamos a entender que precisamos andar pela fé, a gente começa a entender que nós não devemos ficar preso à realidade, que a gente não precisa ficar preso à condição que muitas vezes a realidade diz não, como eu gosto de enfatizar, muitas vezes gosto de falar dessa forma. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Abraão e Ló, certo momento, Abraão e Ló chegam a uma situação que os pastores de ambos não se davam entre si, eles tinham que se separar. O que Ló faz? Ló, ele olha para as campinas verdejantes, lá próximo a Sodoma e próximo a Gomorra. E aí aquilo enche os olhos dele. Opa, ali é o lugar que tem o mantimento, vou para ali. E Abraão decide depender de Deus. Abraão, aparentemente ele vai para os lugares mais áridos, os lugares mais difíceis. Agora eu pergunto, no final, quem foi que prosperou? No final, quem foi que teve a vitória? Abraão, porque Abraão não estava preso a condições físicas, a condições geológicas, a condições da agricultura. Não estava preso a isso. O coração de Abraão estava em Deus. Quando a gente olha para José e os irmãos, José é vendido como escravo. Os irmãos ficaram na casa do pai. Na casa do pai tinha terra, na casa do pai tinha gado, na casa do pai tinha ovelha, na casa do pai tinha roupa, na casa do pai eles gozavam da liberdade. Os irmãos de José gozavam da liberdade.
gozavam de todas as posses, de todos os bens que o pai tinha. E José, onde ele estava? José estava preso, José estava limitado, José estava fora da sua casa, fora do seu território, em um lugar onde a linguagem era totalmente diferente, os costumes eram totalmente diferentes. E no final das contas, quem foi que prosperou? Foi José. Por quê? Porque José não olhou para as coisas momentâneas, circunstanciais. Ele olhou para a eternidade. Ele olhou para os sonhos de Deus que Deus já tinha trazido ao coração dele. Quando nós olhamos para Davi e Saul, quantos anos Davi viveu fugindo de Saul? Quantos anos Davi viveu nas cavernas? Quantos anos Davi teve que viver com homens que eram, de certa forma, os piores? Eram homens frustrados, decepcionados, endividados, homens da pior espécie. E Saul, Saul estava no palácio. Saul tinha o melhor exército, Saul tinha armas, Saul tinha cavalos, Saul tinha tudo, mas não tinha o seu coração em Deus. Davi tinha o seu coração. Qual foi o resultado de Saul? Qual foi o resultado de Davi? Aí nós podemos ver. Então, querido, a Bíblia nos ensina princípios eternos. Princípios eternos. E nós precisamos voltar o nosso coração para as coisas eternas. Assim como Colossenses nos adverte: colocai o vosso coração nas coisas do alto, pensai nas coisas do alto e não nas que são dessa terra. Então, que nós precisamos voltar a pensar no céu, precisamos voltar a pensar na eternidade, precisamos voltar a pensar em Deus, precisamos voltar a pensar na alegria que vem do alto, na alegria que vem de Deus. E aí muitas pessoas também vivem uma vida frustrada porque sempre esperam que alguém faça alguma coisa por elas. Ah, porque meu pai quando eu era novo não fez isso, meu pai não deu aquilo. Ah, porque eu estou na igreja e ninguém olha para mim. Ah, porque o pastor não vai na minha casa, não vai me visitar. Ah, porque fulano de tal e isso, fez aquilo e isso comigo. Minha vida hoje não está dando certo porque o fulano, porque o ciclano. Meu irmão, nós precisamos olhar para Deus. É Deus que nos dá. É Deus que trabalha em nosso favor, não é o homem, não são as coisas dessa terra. Hoje as pessoas não conseguem lidar com não conseguem lidar com tempos difíceis, não conseguem lidar com frustrações. Por quê? Porque não conseguem olhar para o alto, porque não conseguem olhar para Deus. Como numa quinta-feira eu preguei sobre o deserto também é lugar de treinamento, de preparar, de capacitar, de amadurecer, de crescer, de se fortalecer, de ser forjado. Muitas pessoas não conseguem lidar com as frustrações, com a sobrecarga, e até mesmo muitas vezes não conseguem lidar com os seus próprios erros. E o erro é parte do processo do crescimento. O erro com o conserto, né? Não é errar e permanecer no erro, mas é errar e consertar, é avaliar onde foi que eu errei, onde foi que eu falei, vou reconstruir, vou fazer de novo. Há uma frase do Augusto Cury que diz o seguinte: a vida é para, agora esqueci a palavra, mas a vida é um contrato de risco, onde os fortes decidem levantar e continuar lutando, e os fracos simplesmente acabam perecendo pelo caminho. Então a vida é um contrato de risco, lembrei, mais ou menos isso. A vida é um contrato de risco, querido, que aí ou a gente decide levantar, a gente vai ficar fracassado. E melhor levantar em Deus do que de outras formas. Então, muitas pessoas se sentem frustradas porque não recebi isso ou aquilo outro. Então, que é momento também de pararmos, entender: será que agora já não é o momento, em vez de eu esperar que outras pessoas olhem para mim, será que não é o momento de eu começar a olhar para outro? Quando começamos a trazer e a pensar só nos nossos problemas, só nas nossas dificuldades, a gente realmente não aguenta. Então, há momentos na vida que nós temos que parar de olhar para as nossas dificuldades e procurar olhar para o outro, para ajudar o outro. Então, é momento de nos levantar e saber o que alguém está passando por uma dificuldade, orar por alguém, ministrar uma palavra sobre a vida de alguém. Porque ninguém me visita. Meu irmão, sai da sua casa e vai visitar alguém. Se ninguém está te visitando, vá visitar então. Se ninguém está chegando para conversar com você, vai e conversa com alguém.
Não espere só que os outros tomem a iniciativa. Tome a iniciativa você também, porque você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem a verdade de Deus em você. Cabe você se colocar no lugar. Então, para a gente vencer, muitas das vezes, as frustrações, desilusões, precisamos também olhar para o próximo. Tiago, capítulo 1, versículo 28, diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui eu não quero só falar da viúva e do pobre, eu quero falar do ser humano de modo geral. A parábola do bom samaritano. Quantas vezes nós, eu e você, temos nos dispostos, nos disponibilizado para ajudar alguém que está ao nosso lado, para dar às vezes um pedaço de pão, uma comida, uma roupa. Não só quando a igreja pede, não só quando o pastor faz campanha. Nós temos aqui todo mês, né, um dia que nós trazemos o mantimento para a gente abençoar alguém. Mas precisamos mais do que isso. Às vezes um vizinho seu, não só um mantimento, mas às vezes uma palavra, uma oração. E muitas vezes você está em casa só esperando: eu preciso que alguém ore por mim, porque o pastor ore por mim, porque fulano ore por mim. Claro, nós estamos aqui para orar e iremos orar, iremos cumprir essa nossa missão, porque temos amor de Deus para fazer isso. Mas agora também, querido, é momento de você se levantar e você estar disposto a orar por alguém, a ministrar uma palavra para alguém, a ser canal de bênção. Comece a ser bênção na vida de outra pessoa, e você vai ver com grande alegria, você vai ser tomado pela presença de Deus. Com grande alegria vai vir sobre a sua vida, sobre o seu coração, de ver que você pode ser uma ferramenta, pode ser um instrumento para a salvação, para a libertação, para a mudança de alguém. Então que você possa ser ferramenta. E aí, queridos, para a gente começar a concluir sobre essa questão de sabermos lidar com a circunstância, com os altos e baixos da nossa vida, eu olho muito para o apóstolo Paulo, que em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 11 ao 13, ele diz assim da seguinte maneira. Se você estiver me acompanhando aí e quiser abrir a sua Bíblia, né, para acompanhar a leitura comigo, sinta-se à vontade. Filipenses 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que tenho. Aprendi a ser grato com o que tenho. Porque muitas vezes a gente fica na expectativa de ser feliz só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, aquela casa, aquele casamento, aquilo outro. Mas peraí, e o que você tem? O apóstolo o apóstolo Raimundo pregou domingo sobre a farinha. Aquela mulher tinha farinha na casa dela. Opa, já era alguma coisa. E com aquele pouco que ela tinha, Deus trouxe a multiplicação. Então o que você tem? Seja feliz com o que você tem, seja grato com o que você tem, usufrua do que você tem, seja feliz com o que você tem. Paulo fala: porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí sim esse versículo faz sentido, porque se eu estiver fraco, se eu estiver forte, se eu tenho, se eu não tenho, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, que fortalece a minha alma, que fortalece o meu espírito, que me fortalece a minha vida. O versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, queridos, é Deus que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí, quando nós olhamos para Cristo Jesus, como eu falei, se a gente for comparar valores materiais, o que Jesus tinha para oferecer a Zaqueu? Nada. Mas o que Jesus falou? Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a água, eu sou a fonte. Então Cristo
Em Cristo nós temos a saciedade de todas as nossas necessidades. Nós podemos suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque é Deus que cuida das nossas vidas. E aí, Paulo, mais uma vez, ele enfatiza a pessoa de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu estou vivo, vou viver dependente de Deus, vou viver em Cristo. Para mim o viver é Cristo. Ele vivia Cristo, respirava Cristo, falava Cristo. Muitas vezes nós estamos falando de quê? É do jogo de futebol, é do filme que saiu, lançou. É errado falar dessas coisas. Mas será que nós não estamos falando demais das séries que saíram na Netflix, né? Das coisas que, do governo, minha expectativa no governo e tal, esse governo está assim, está assado, está desse jeito, né? Então, será que nós não estamos falando das coisas demais dessa terra? Será que a gente não precisa mudar um pouco o nosso discurso, um discurso de fé, um discurso de eternidade, um discurso que vem do alto, um discurso que vem de Deus? E aí, querido, quando nós colocamos o nosso coração em Cristo, nas coisas do alto, quando nós colocamos o nosso coração não nas coisas dessa terra que vai nos frustrar, não tem jeito, vai nos frustrar, né? Principalmente quando nós começamos a comparar, porque eu tenho tal idade, fulano de tal tem isso, eu não tenho, fulano de tal tem aquilo, eu não tenho. Aí a gente começa as comparações e a gente começa a se frustrar também, né? Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, a gente sabe que Deus vai trazer no tempo certo, na hora certa. Claro, também tem muitas coisas que dependem do nosso esforço. A gente não pode só esperar só por Deus, não. A gente tem Deus também. A Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Então é questão da motivação onde está o nosso coração. Então, quando colocamos o nosso coração, aplicamos o nosso coração e colocamos o nosso coração em Deus, nós somos abastecidos, abundância do gozo que vem do alto. Em Filipenses 4, 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando a gente é tomado por essa paz, quando a gente é tomado por essa presença, quando a gente é tomado por essa grandeza de Deus, quando a gente é tomado por esse, transborda, e nada que está ao nosso redor nos afeta, porque a gente está tomado por essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e guarda os nossos sentimentos. Então, querido, eu posso falar sobre isso porque eu já vivi momentos na minha vida que, humanamente falando, foram momentos de muita escassez. Uma vez eu cheguei a comentar aqui, né, em uma das minhas pregações, que eu passei por um momento de viver, de morar em casa de barro, que para tomar banho não tinha chuveiro, para lavar a mão não tinha máquina para lavar a mão, para lavar roupa, lavava a roupa na mão, não tinha máquina para secar, não, tinha que secar. O varal era arame farpado que estendia as roupas, né? Mas como foi um tempo bom de crescimento para a minha vida, né? Como foi um tempo maravilhoso. Por quê? Porque a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Porque não são essas coisas, não são as coisas dessa terra que satisfaz a nossa alma, o nosso espírito. Por quê? Porque a nossa essência não está aqui nessa terra. A nossa essência vem de Deus. A nossa essência está no céu. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Então, em primeiro lugar, nós somos espírito. E a palavra fala que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito e nos testifica que nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, somos co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, quando o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, quando nós estamos ligados pelo Espírito, o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus, querido, não tem nada que nos abale, não tem nada que nos frustre, não tem nada que nos desiluda, não tem nada que nos deixe desanimados, abatidos. Claro que nós ainda estamos numa carne, podemos passar por esse momento, mas se você está passando por esse momento, você está passando por um momento de frustração, de desilusão, de dificuldade, o caminho é o Senhor, o caminho é Cristo, o caminho é o Espírito de Deus.
que pode encher, renovar e trazer uma nova vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que assistem, que nesse momento o Teu Espírito, o Teu poder possa vir sobre cada um dos Teus filhos e filhas, possa trazer, Pai, vida, possa trazer graça, possa trazer unção, possa trazer realização, possa trazer paz, possa trazer alegria, Senhor Jesus, não uma alegria, não uma paz dessa terra, Senhor, mas uma paz que vem do alto, uma paz que vem do céu, uma alegria que vem do céu. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos, para a glória de Jesus, que eles possam ser tomados agora pelo poder do Espírito Santo de Deus, ser renovado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco para todo sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.